pessoal, tudo bem? Vamos continuar aí nossos vídeos sobre vanguardas europeias. Relembrando, nós falamos da moda, dos estilistas, realizamos aí nosso trabalho e agora nós vamos falar sobre as vanguardas europeias. Dando continuidade, na verdade, porque nós falamos sobre o pós-impressionismo, né? Falamos aí sobre Vicente Van Gogh e agora nós vamos falar sobre fauvismo e cubismo. Vamos conhecer o fauvismo. O fauvismo é um movimento das vanguardas, né? Então, essa página aí de vocês, ela tá na página 10. Vamos acompanhar aí. Então, vamos lá. Fauvismo ou fauvismo. Henri Matisse, 1869 a 1954. Era um dos admiradores de Van Gogh, por isso, na sua pintura, ele também procurava privilegiar uma expressão emocional. Então, aí já está grifado para vocês. Tinha a influência da arte produzida por tribos da África, da América do Sul, da Austrália e do Pacífico Sul, consideradas tribos livres, instintivas e não idealizadas, ok? A principal característica desse artista francês é o uso de cores fortes e contrastantes, aplicadas sem mistura e diretamente do tubo, assim como Van Gogh fazia. Então, aqui a gente tem o quadro A Mulher com Chapéu, que Matisse retratou sua esposa, tá? Esse quadro aqui. Foi um escândalo para a época. As pessoas se perguntavam como esse artista ousa expor sua esposa de forma tão imprecisa, como um esboço. Para eles, a forma que o Matisse pintava era uma forma de esboço, não tinha finalização, tá? Não era completa. Era uma obra que não foi acabada, ok? Na concepção das pessoas. E ainda usando cores bem distantes da real, como o verde para representar o seu nariz. Então, essas cores que o Matisse usa nas suas obras, tá? Ele se inspirou nesses lugares, né, que ele ia, nessas viagens, nessas tribos, que eram extremamente animais ainda, né? Ainda muito selvagens, tá? Então, o fauvismo é uma arte considerada selvagem, ok? E aí a gente vai conhecer um pouquinho dele. Então, Henri Matisse, nascido Henri Benoit Matisse, foi um destacado pintor, escultor e artista gráfico francês. Em suas primeiras fases, Matisse assumia claramente influência de Paul Cézanne, como na obra Nu do Estúdio, onde as pinceladas fortes, especialmente a figura humana, se destacava num fundo difuso, num fundo confuso, tá? Mas assume também outras influências, como as de Paul Gauguin e Van Gogh, com a valorização da massa de cor como um elemento representativo da composição, então muita cor, tanto quanto o motivo representado. E essa concepção que seria desenvolvida mais tarde teria grande importância na obra dele, tá? Então vamos conhecer algumas obras. Então aqui tem a revolução da cor. Então o Matisse vem e revoluciona a cor. Então olha quanta cor nas obras dele, tá? E cores que são cores que não parecem com as reais. Diferente do Van Gogh, que colocava o girassol amarelo, a noite estrelada com azul, preto, né? Não, o Matisse vem e transforma as cores. Ele põe cores vibrantes, sem mistura. Então a gente vê contornos, olha, ao redor das imagens, das figuras. Figuras nuas, mas com cores fortes, cores marcantes, tá? A sua esposa e aqui também, olha, muita cor. Olha a sombra do rosto que ele usa o verde, ele usa o marrom, tá? O rosa. Então são cores que não eram utilizadas normalmente. Então aí as características, cores puras, uso estridente da cor, então cores muito fortes, sensações e emoções, era o que ele queria representar, sensação de alegria, de prazer, de atividade, as emoções,
superfícies planas, não tem profundidade. Então o fundo parece que está colado com a pessoa, tá? Ó, parece que a pessoa está encostada na parede. Olha aqui, a mesma coisa. Não tem profundidade, o fundo é cor. Aqui as pessoas que estão dançando também não tem profundidade, tá? Então superfície planas. As cores se tornam sombras, como eu falei para vocês aqui, é o verde. Pinceladas enormes e marcadas. Então, quando a gente aproxima, a gente vê a marca dos pincéis, olha. Olha nesse, as pinceladas, olha essa. Pincelada, a pincelada do rosto, do fundo da parede, então fica marcada, como era também marcadas do Van Gogh, ok? Os contornos e a distorção. Então, você não vê figuras com a representação realista. Elas já começam a ficar distorcidas, ok? Então, essa é a característica do hematice, tá? Do fauvismo, ok? E aí, é claro, a partir daí, entra-se o cubismo, com a distorção total da obra, parcial ou total da obra, ok? O cubismo também está na mesma página, página 10, e ele fala o seguinte, que o espanhol Pablo Picasso, o mais famoso, né, morou em Paris por muito tempo e foi lá que Matisse lhe apresentou uma máscara africana que o deixou profundamente tocado. Então Matisse vai até aquela região, né, da África, das tribos da África, e traz de presente para o seu amigo, que era o Pablo Picasso, uma máscara africana, porque eram objetos que não eram comuns, tá? Não eram tão fáceis de se ver, de serem encontrados. E ele traz um de presente para o Pablo Picasso, tá? A pintura Les Mademoiselles de Avignon é fruto desse encantamento. Nela, Picasso afasta-se da representação realista da pintura figurativa. Então, é esta obra, ó, Les Mademoiselles de Avignon, de 1907. Hoje ela está no Museu de Nova York, Moderna, nos Estados Unidos, ok? Perceba também que as partes do corpo aparecem como cacos de um espelho estilhaçado. Então vamos lá. A gente tem as expressões, né, as cores, e olha a representatividade da máscara africana, que ele recebeu do Matisse, aqui, ó. Máscara africana, tá? Então ele representa essa máscara africana na obra das Mademoiselles de Avignon. E o corpo das mulheres tem essa aparência de estilhaço. Parece que era um vidro e que foi atirado, arremessado aí uma pedra e estilhaçou, tá? Tudo. Triângulos e losangos compõem a imagem, que é totalmente bidimensional. Também não tem profundidade, tá? Olha só. Losangos e triângulos, tá? Formam aí o corpo e o fundo da obra. Então, é bidimensional, não é tridimensional, ok? E também nesse período nós vamos ter o Georges Braque. Então, o Braque, ó, pouco tempo depois, o francês Georges Braque, parceiro de Picasso, pintou a obra Violino e Paleta. No quadro, é possível observar o violino de diversos pontos de vista. Então, a gente consegue observar aqui, ó, o violino. Este é o violino. De diversos pontos de vista, tá? É como se abrissem uma caixa de papel, um objeto tridimensional, para registrar cada uma de suas faces no espaço bidimensional da tela. Como assim, professora? Então, peraí que deu pane. É como se você abrisse uma caixinha e você conseguisse ver vários pedacinhos, né, do violino. Então, é uma obra cheia de deformação, né, de a gente consegue perceber claramente a distorção de imagem. Então, também, assim como a do Pablo Picasso, parece que era um espelho que foi estilhaçado, e aí as figuras são marcadas,
tá? Por esse estilhaço. Então, assim como o violino, ok? Então, é bem interessante. Bom, a gente tem aqui alguns exemplos, então, o movimento artístico que tem como principais fundadores Georges Braque e Pablo Picasso. Opa, faltou um O aqui. O cubismo pode ser dividido em duas fases, então a gente vai ter a analítica, isso não tá na apostila, tá, gente? Coloquei a mais aqui. Analítica, que as paletas são monocromáticas, cenas fragmentadas, figuras que se deslocam para trás e para cima, objetos decompostos, como o violino. E a sintética, que não abandona a decomposição de objetos, tá? Tem a decomposição do objeto, porém busca torná-lo novamente reconhecível. Introduz palavras, pedaços de tecido, madeira, vidro ou metal, até mesmo objetos inteiros, ok? Então aqui a gente tem alguns exemplos, olha, do Braque, como esse, ó. Pedaços de objetos, objetos inteiros, olha como essa porca. Então, pedaços de papel, objetos inteiros. Aqui nessa obra também, olha, pedaços de madeira, pedaços de uma partitura, a gente vê que é um violino, conseguimos identificar, tá, que é um violino, olha, as cordas, a partitura, porém ela tá fragmentada e com os pedaços colados, isso é a analítica. Desculpa, é a sintética, tá? E a analítica entraria aqui como a figura fragmentada, ok? Olha essa, que interessante. Ok? Então, nas pinturas de Georges Braque, se reflete o seu temperamento, avesso ao patético, silencioso, quieto, avesso à violência e a qualquer coisa exagerada. Não imprimia audácia na tela, nada de mostrar os seus sentimentos com as tintas. Sempre esteve mais para uma pintura mediativa, cujas relações eram sutis e cores e formas colocadas quase de forma misteriosa. Tá? Então ele trazia esse mistério para suas obras. E aí a gente tem o Pablo Picasso. É impossível falar de arte do século XX sem mencionar o nome de Picasso, um dos maiores expoentes da arte moderna. Ele nasceu Pablo Diego José Francisco de Paulo Juan Nepomuceno Maria de los Remédios Crispim Crispiano Santíssima Trindade Rui e Picasso. Tudo isso faz parte do nome dele. De novo, Pablo Diego José Francisco de Paulo Juan Nepomuceno Maria de los Remédios Crispim Crispiano Santíssima Trindade Rui e Picasso, em Málaga, na Espanha. Málaga, na Espanha, no dia 25 de outubro de 1881. Ele foi pintor, escultor, desenhista, e seu trabalho influenciou e transformou o rumo da arte. Arte moderna, a gente fala que é antes de Picasso e depois de Picasso, ok? As obras dele têm essa característica da deformação, dos losangos e triângulos, tá? Porém a gente consegue identificar a monocromática, as Mademoiselles de Avignon com as máscaras representativas, aí o presente do Matisse. Temos também a sua fase azul, com quadros que não tem a deformação, não tem a craquelação, né? A parte geométrica do cubismo. E a fase rosa, tá? Que também não tem essa parte dessa forma toda deformada, ok? Não temos. E uma das obras mais icônicas, mais famosas aí do Pablo Picasso, que é a representação da guerra, do sofrimento, da dor, da angústia, do desespero da guerra, que é um painel chamado Guernica, tá? Que é bem famoso por essa temática, tá? E aqui também tem colagem, tem algumas características aí já do cubismo, ok? Então, este é o Pablo Picasso, falando brevemente, porque depois, lá na frente, nós vamos falar novamente dele.
faz parte aí das vanguardas europeias, é né, ele junto com o Braque é o criador do cubismo, que depois vai ser novamente utilizado por muitos artistas e é utilizado até hoje como uma grande influência, tá? O cubismo, e que faz parte aí das vanguardas europeias. Bom, ficamos nessas vanguardas por hoje. No próximo vídeo nós vamos ver o futurismo e o abstracionismo, ok? Então, um beijão pessoal e até lá.